falar um pouquinho sobre como aquele investidor que é mais conservador deve investir. A primeira coisa que todo investidor precisa entender é que investimento sem risco não existe. Normalmente o que as pessoas têm na cabeça é o que a gente chama de risco de mercado, quer dizer, o risco de oscilação de preço do seu investimento ao longo do tempo. Nesse sentido, os investimentos que tendem a oscilar mais são, em primeiro lugar, bolsa de valores. Eles podem subir ou cair muito ao longo do tempo. Segundo, investimentos imobiliários ou mesmo fundos imobiliários tendem a ter um comportamento parecido. Terceiro, se você investe em títulos de renda fixa que têm prazos, ou para falar no jargão financeiro, que a gente chama de duração muito longa, eles também tendem a oscilar mais. Por outro lado, quais são as opções para quem não quer correr esses riscos ou quer minimizá-los? Entendendo que correr menos risco provavelmente vai significar ter um retorno menor do seu investimento. Em outras palavras, para fazer aquele sonho, seja da casa própria, do carro, da viagem se tornar verdade, se você quer correr menos risco, você vai ter que poupar mais. Fundos de investimento, caderneta de poupança, títulos de renda fixa de prazo curto ou indexados à taxa Selic, que é a taxa definida pelo Banco Central, tendem a ter uma oscilação bem menor. Bom, segunda coisa que você precisa pensar é o chamado risco de liquidez, que é você querer sair do seu investimento, mas não conseguir. É muito mais fácil você transformar um investimento em dinheiro do que vender um imóvel. Isso pode demorar mais. Se você tiver muita pressa em receber o dinheiro, o que acaba acontecendo é que muitas vezes você é forçado a vender esse imóvel por um preço um pouco mais baixo. Agora, isso não significa que não há outros riscos e que muitas vezes não são simples de serem analisados. Por exemplo, risco de crédito, que é o risco de com quem você deixa o seu dinheiro. Em outras palavras, você compra um título, por exemplo, de um banco. Um risco que você está correndo é esse banco ter problemas e não pagá-lo. Esse é um risco que precisa ser olhado também com carinho, porque há casos recentes de bancos, por exemplo, a maior parte deles menores, que tiveram dificuldades e acabaram não pagando o que havia sido prometido. Então, no fundo, é importante estar atento a diferentes tipos de risco.